Então, bem-vindo a mais um episódio do Pod Soulcast. Depois a gente ficou um tempinho, né? Sem gravar nada. Pois é, Acho não que sei quanto tempo, mas é que esse mês de julho também não acabou nunca, né? é O verdade. mês de julho, ele teve duração de 4 meses. Pois é. E ontem era 15 de julho, hoje é 2 de agosto, né? E Pois é, como é que coisas pode? que não dá pra Eu entender. não sei o que aconteceu. O mês de julho foi infindável É, e ele continuava. E cada vez que eu falava, agora eu tô perdida, me atrasei toda, aí o mês não tinha acabado ainda. é. Esse mês de julho foi um mês diferente mesmo, estranho. Então, é estranho. Então, a gente não trabalhou em julho, mas não sei se a gente trabalhou em. Acho que Trabalhou no cinema. Trabalhou não, né? não Trabalhar a gente gravamos. trabalhou, não gravamos em julho e não sei se a gente gravou A gente gravou em Em junho, junho? acho que sim. Sim? Ah, então tá. Então foi férias de julho. Aí estamos voltando agora para conversar mais um pouquinho. E é legal aliás, eu e a Eva, mas através da orientação da Eva, a gente está se preparando também para uma viagem, né, Eva? Daqui a Sim, alguns dias. daqui a exatamente 21 dias nós vamos estar eh, Caminhando. voando primeiro para depois começar a caminhar durante muito tempo. É, Temos aí, em setembro, uns 700 quilômetros trilhados no caminho de Santiago de Compostela, passo a passo. eu estava contando pro meu primo, né, que eu ia lá fazer. Eu já contei para ele umas 5 vezes. A primeira pergunta para ele é: para quê? Sempre ele faz essa pergunta? Para que Cada tu vez vai que tu conta, fazer? ele fala, pra Para quê? quê? Uhum. Aí ele pergunta. Ele acha muito legal, mas aí você fala: que, Quê? cara? Tu vai Pra gastar dinheiro com quê? isso? É. Enfim. E não te esquece que eu já falei várias vezes que todo dia às 11 horas da manhã, quando tu estiver bem cansado, tu vai te perguntar: Pra pra quê? que que eu tô aqui? Por que que eu fui fazer? Que roubada? Que é isso? Pra quê? Podia estar sentado lá no sofazinho, vendo um Podia. filme, Podia trabalhando. estar num hotel em Fortaleza, Pois é. mas tô aqui caminhando nesse sol, nessa poeira, fazendo o quê aqui? Só que depois que o dia de caminhada termina, é muito compensador. E no cômputo geral depois é transformador. Então, vale a pena. E são das experiências, né? Uhum, Eu sinto curiosidade pela experiência. Acredito que vai ser muito bom. Mas enfim, sim. estamos falando isso porque também estamos nos preparando para passar um tempo novamente depois longe do podcast. Uhum, Não sabemos se vamos conseguir criar algum material lá ou não. Talvez sim, sim. talvez não, não sabemos. Não Né? sabemos. E, e como a gente já estava um tempo sem gravar também, a gente hoje chegou aqui e pensamos, né, o que a gente poderia conversar um pouco. Aí nesse movimento, enfim, até pela questão do grupo de Compostela, né, que tu já está trabalhando com a gente desde o início do ano, do grupo que vai, tá, já estamos trabalhando alguns Uhum. temas e nos encontrando e tal. E ontem aconteceu uma coisa bem significativa no grupo, né? Que foi aquela historinha de vamos fazer um planejamento, né? Vamos planejar no refinamento, vamos planejar Um nos, minuto. vamos planejar nos centavos Aham. como é que a gente vai dispor do tempo, né? Uhum. E daí veio um pouco dessa. Eu acho que é um movimento nosso, né? Essa busca de um certo controle, de antever o que vai acontecer para sentir algum nível de segurança, né? De conforto. É, e Uhum. o oposto disso que é o grande desafio de se entregar, né? Eu, com essa viagem que a gente vai fazer, eu tô longe de ser uma pessoa que se entrega. Mas eu Uhum. tô dando uns passinhos no reino Da do ceder, entrega. do ceder a algo, assim, né? Tá quase virando um abraçador de árvores. Quase. Mentira. E aí Marcelo, se puder botar pra gente na tela só a imagenzinha, tem uma frase que eu acho que fala um pouco sobre isso, assim, né? Uhum. Aí essa frase aqui foi uma frase que eu tinha encontrado nas minhas andanças pela internet, eu achei ela muito boa, né? Ela, Muito boa. ela fala assim: vou deixar que as coisas fluam, mas eu preciso saber em que dia e que hora que elas vão fluir para eu me organizar. Gente, olha, que maravilha. Como é que como o ser humano é Eu queria criativo e comprar essa camiseta. não, vamos mandar fazer essa Bom, camiseta. Como é que é? Vou deixar que as coisas fluam, mas necessito saber que dia e que horas elas vão fluir, assim eu me organizo. Ah, é assim. e daí eu acho que essa frase, né? Claro, é uma piada, é uma brincadeira, mas ela traz
essa barganha que a gente faz, né? Com esse senso de ter algum domínio sobre o ambiente que a gente tá ou se verdadeiramente se entregar, né? Sim. E daí pensei a gente conversar um pouco sobre isso hoje. É muito, Está- muito verdadeira. Muito verdadeiro o que está escrito ali. Estamos, até pela questão da viagem, a gente tá nesse ambiente, né? De planejar, porque há necessidade de planejamento em alguns Uhum, níveis. E ao mesmo tempo, até pela proposta que tu traz pra gente como grupo, de aprender a se abrir um pouco mais com a experiência que se mostra lá. Para cada uhum, um, de alguma uhum. forma, né? Deixar com que deixar com que a vida nos deixar com que a vida nos toque e nos tome, né? Deixar com que a vida aconteça através de nós. Esse é o grande objetivo dessa viagem, desse projeto, e vai totalmente vai ao encontro da ironia dessa frase que a gente está mostrando, né? Uhum. Vai, O... Eu fiquei pensando assim, né? Porque a gente tá indo. Tu não, tu já tem bastante conhecimento lá, já vais lá, o que há 10 anos, né? já vou há 10 anos e esse vai ser o meu quinto caminho. Isso. Uhum. Mas no geral, quando a gente pensa em se jogar em alguma situação, é uma busca de informação para tentar garantir algum tipo de visão daquele ambiente que a gente tá indo, né? Uhum. E ao mesmo tempo eu me lembro que a gente teve também nesse domingo a gente teve um encontro com outros peregrinos que já tinham ido e tal, né? Sim. E eu me lembro do Luiz que ele falava, eu não me lembro exatamente as palavras, mas ele me falava que assim, né, à medida que a gente vai indo pelo caminho, a nossa própria percepção do que está acontecendo vai alterando e os teus valores em relação àquela experiência vão se alterando e o que tu quer e o que tu não quer vão se alterando e aquilo ali vai mudando, vai mudando, vai mudando, né? E a forma como ele falava me parecia muito no sentido de tu começar a abrir mão das expectativas que tu levou para Uhum. começar a se inteirar do que o caminho está te oferecendo, Sim. né? E isso tem um paralelo com a vida, assim, né? Sim. Talvez, não sei, talvez. Parece tanto, parece tanto com a vida, né? A É. vida é parecida com essa proposta, né? Deixar que o que vai acontecendo, deixar que o que vai. hum, Deixar com que os convites que nós vamos recebendo nos proporcionem experiências, né? E a gente recebe convite o tempo todo, Hum. né? A gente recebe convite das pessoas, mas a gente recebe convites do cenário, do clima, das pessoas, Do nosso humor, que do, muda. do nosso cenário interno. A gente recebe convites da nossa mente. E a nossa mente, ela é soberana, né? Por ela ser soberana, a gente normalmente a atende. A gente atende os convites da nossa mente, ao invés de atender os convites de todo o resto Uhum. que também de todo o resto que também se aproxima de nós como possibilidades de experiências. Uhum. Então a gente tem um corpo inteiro nos convidando a fazer coisas, um cenário, a atmosfera, o clima, as pessoas, e a nossa mente. E ela faz convites, e às vezes ela faz convites baseados em receios, medos, ansiedade, pânico, insegurança, receios infantis. E ao invés de a gente atender a qualquer outro convite que também está disponível, a gente atende a um convite, a uma orientação da nossa mente que mente para Uhum. nós, né? Uhum. Então, a ideia, por exemplo, do, do ocupar-se com o caminhar,
faz com que a gente também descanse e relaxe a mente. E dessa forma, nós ficamos mais suscetíveis a esses outros convites. Né? Porque então nossa mente vai dando uma calmadinha e com aquele movimento repetitivo, parece que não há outros convites aparecendo. Então, a mente faz uma descompressão. E nessa descompressão, outras partes do nosso corpo, nosso cenário interno e outros convites podem nos... Pois é. A gente tá usando... Aliás, eu tô usando muito a viagem porque ela tá bem nos forte acompanhando. no campo, assim, né? Mas Aham. eu acho que tudo isso que a gente tá falando se aplica à nossa postura em vida mesmo, Em né? vida. Uhum. Mas eu vejo assim, à medida que eu entrei em contato com essa viagem, fui me preparando, eu já tô jogando várias coisas fora desde que eu... Não sei se você se lembra, né? A Uhum. primeira vez que eu falei que eu ia pra Barcelona, que eu ia pra Madrid, que eu ia andar, que eu ia fazer grupo, que eu ia Que é trabalhar, trabalhar, que a gente ia que é... gravar 4 episódios, que Isso, enfim. era uma Se lista desse, de... eu ia pra Paris, pegava um trem, depois ia pra... Enfim, Era tá um uma monte de coisa. lista de tarefas É. e de... Hoje de manhã, eu não falei, até porque aconteceu hoje de manhã, mas hoje de manhã eu pensei assim, e talvez eu só vá para fazer o caminho e depois fico voltando e indo até acabar meu tempo lá, porque eu tenho limitação de dinheiro também. Uhum. Então eu tenho que aprender como eu vou fazer esse tempo ficar bem, com o limite que eu tenho e com as possibilidades que estão ali. Talvez então nem para Madrid eu vá visitar, porque eu só vou chegar em Madrid para pegar o aeroporto pra... E talvez vá se dando conta que ali tem uma riqueza que é muito acessível, Uhum, né? Porque imagina que tu podes passar um dia na Europa gastando 12 euros. uhum, uhum. Porque tu pode chegar tão cedo numa cidade, se tu te organizas e te prepara, a ponto de te hospedar num albergue público que ainda serve uma janta comunitária. E tem uma celebração, e tem um envolvimento espiritual com os peregrinos daquela noite, por exemplo. É, Então, e tem- pode ser algo muito, sim, pode ser uma experiência maravilhosa, sim. E barata. me vem justamente esse, né? Que é o aprender, deixar certas expectativas para trás, né? É assim, claro, muita coisa nesse meio tá mudando. Quando eu pensei nessa viagem, eu sempre tive isso com viagem, né? De eu tenho que aproveitar porque eu não sei quando é que eu vou voltar. Tem. Uhum. E a minha cabeça tá mudando porque eu acho que, na verdade, na hora que eu quiser voltar, eu vou voltar, eu vou dar um jeito, eu vou voltar. Uhum. Paciência. Então não tá se tornando a última possibilidade. E daí vem os convites que esse caminho tá fazendo, né? Que é estar nisto com algum tipo de presença. Porque eu já vi Uhum. também que esse planejamento, daqui a pouco tu não tá lá. Tu tá no planejamento. Está no planejamento. E o planejamento tá em Exatamente. outro lugar. Uhum. Né? Sim. E daí eu percebi que tinha um convite para isso nesse nosso movimento, né? Uhum. E ao mesmo tempo, se tu transpõe isso pro nosso praticar da vida mesmo, né? Porque como é comum a gente entrar nessas expectativas, planejamentos, projeções e tu não tá, tipo, a vida tá acontecendo agora, assim, né? Uhum. A vida tá aqui, mas eu tô olhando meu calendário de amanhã, assim, Isso, né? então a gente não tá Não tá aqui, aqui. né? Não tá deixando a vida fluir de um jeito que a gente possa confiar e acreditar que o chão nos dá a base, né? Então a gente tem uma contenção o tempo todo, a gente não paira e nem passa do chão. Né? Isso não acontece. Em hipótese alguma, não há essa possibilidade. Então, do chão a gente não passa, mas a gente está o tempo todo fazendo um movimento como se existisse um risco iminente. Como se existisse um risco iminente e que se eu não tiver totalmente alerta e antevendo o futuro próximo e o futuro distante, eu vou estar perdendo algo da vida. Mas é justamente é justamente isso que me faz perder algo da vida, E né? tem um...
Isso é muito sutil, né? Mas tem uma coisa de... A gente já falou isso em vários episódios. Uhum. Essa coisa do olhar sempre naquele lugar que vai acontecer, ou nessa expectativa, ou nesse planejamento, tu retira da própria experiência do corpo sentir o agora, Sim. né? E isso, no acúmulo dos dias, dos meses, dos anos, tem um grande custo, né? Para nossa Para para nossa nossa, própria experiência. e para nossa saúde. E para nossa, principalmente, Para nossa né? saúde. É, 2 vezes tu já falaste de abrir mão das expectativas, né? A Cláudia Boatti, que é a criadora e a pessoa que fala, que nos ensina sobre os movimentos essenciais, um dos pontos bem marcados e marcantes dos movimentos essenciais que ela nos ensina é sermos capazes, na nossa maturidade, de abrirmos mão das nossas preferências. Uhum. Né? Isso é bem marcado e marcante. Então, ela diz, ela lista alguns pontos a serem desenvolvidos por um adulto. Né? Um adulto saudável, emocionalmente saudável. E um ponto bem específico é esse: um adulto que quer manter-se saudável por mais tempo e deixar que a vida flua, nesse tanto que a gente ironiza com essa frase, deixar que a vida flua. Esse adulto precisa, então, abrir mão das suas preferências. Trabalhar ou produzir ou viver com aquilo que a vida apresenta como opção e não exigir da vida que a sua preferência, a sua escolha seja atendida. Interessante, né? Eu já vi alguns vídeos de pessoas, assim, às vezes, tipo atores mais velhos, diretores, pessoas que já viveram mais, assim, né? Que são... E eles falam um pouco disso, né? Porque, e eu acho que isso tem uma coisa, até um viés cultural, por exemplo. Pra minha geração, a gente foi muito mais educado a o que você quer, o que você quer, o que você quer. Eu acho que a geração anterior era o que é possível. Sim. Tinha uma diferença, né? Uhum. E eu me lembro de algumas pessoas descreverem essa experiência no sentido assim, ó, que é uma alegria quando a vida coincide com as nossas vontades. Uhum. Mas não é mandatório. Sim. Mas é o momento do É alegre. bliss, Sim. né? Ai, coisa boa. Eu quero e a vida me apresenta. Uhum. Mas quando se reconhece isso, se reconhece que isso é um prêmio, não é um direito. Uhum. É um bônus. E às vezes a gente trabalha com esse planejamento no sentido de tentar garantir o direito de ter o que eu desejo, o que eu quero, né? É uma coisa muito... E que a gente vai acabar chegando na criancinha de novo, né? Sim. Que ainda está ali perante algo, exigindo alguma coisa, né? Sim. Sim, houve um tempo em que nós nos satisfazíamos, nós como humanidade nos satisfazíamos, ou talvez culturalmente falando, né? Da nossa cultura, dessa cultura mais próxima de nós. Nós nos satisfazíamos com o que era possível. No tempo seguinte, então, começamos a aprender e a ensinar que querer é poder. Só que querer é poder é uma prerrogativa totalmente infantil. É um reizinho ou uma rainhazinha, e todos nós temos um reizinho ou uma rainhazinha dentro de nós. É um reizinho ou uma rainhazinha que se movimenta nessa energia de que se eu quero, eu posso. E se eu posso o que eu quero, então eu posso qualquer coisa que eu queira. Isso não é verdade. Eu não posso o que eu quero. Porque se fosse verdade que a gente pode o que a gente quer, 97% das nossas questões estariam resolvidas e terminadas. Porque todo mundo quer algo bom para si.
Mas a gente vive tendo um monte de experiências que não são boas para nós. Uhum. Então, querer não é poder. Querer é poder para uma criança. Quer dizer, querer é poder para a ilusão de uma criança. Uhum. Uhum. Né? É uma criança que funciona nessa sensação de que o mundo, a vida, gira em torno dela. E é verdade que em algum momento a vida, o cenário gira em torno da criança e ela se acostuma com isso e transforma isso numa ilusão e numa prerrogativa. Mas isso é durante um tempo das nossas vidas que a gente pode funcionar assim. A partir de um determinado momento, não temos esse direito, mas continuamos. E me chama a atenção essa transição que é tão difícil de fazer, né? Que é sair desse estado onde a gente, de certa forma, fala do quão privilegiado a gente é, porque a gente chega a acreditar que a nossa vontade se realiza a partir da nossa vontade. Sim. Né? Então, para todo mundo que reclama dos pais, se você sente isso, já saiba que você tá errado. Tá Se errado. você acredita que você merece, é porque... Enfim, tô brincando. E a gente entra... Então, a gente sair desse cenário onde o meu desejo é a minha vontade, eu acredito nisso, por isso me frustro, porque não tá acontecendo o que eu acho que é verdade. E eu começar a caminhar para esse ambiente de abertura, onde não é que eu não tenho vontades, mas eu sei que isso não faz parte da minha imposição para a realidade, né? Minha vontade eu tenho direito a ter. Né? E se a tua vontade é uma vontade forte o suficiente para que tu, ao mesmo tempo que a sentes, sejas capaz de abrir mão da tua preferência e da tua necessidade que aquela vontade se realize, é mais provável que ela se realize. Em algum tempo. Talvez não no teu tempo. Né? Mas quem aprende a abrir mão das suas preferências não funciona num tempo. Não funciona no seu tempo. Funciona no tempo da vida. Então, se a minha vontade é forte e eu aprendi, de alguma forma, a não ter preferências ou não ter reivindicações e exigências para a vida, é mais provável que em algum tempo a minha vontade seja atendida. Só que aí não é mais a minha vontade. Já é a vontade maior, já é a vontade da vida, já é a necessidade da vida de que eu passe por aquela experiência. E talvez a gente esteja encostando nesse senso que as pessoas desejam tanto, que é aprender a fluir, né? Que tem alguma coisa que se mistura entre o movimento que é apresentado e aquilo que eu sinto, né? E, o que eu quero e vai... A gente está encostando nisso. É, né? Sim. É interessante. E eu fico pensando aqui, né? Porque eu sinto que é o meu papel representar todas as pessoas que estão lá no computador reclamando. Todas, né? Parece que é uma multidão, mas as pessoas que estão lá no computador reclamando, né? Mas qual é o meu papel com a minha vida, então? Eu só me entrego, não faço nada, eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu só vivo o que aparece, então... Eu sou uma marionete? Eu sou uma marionete, como é que... É, querido. Querida. Mais ou menos assim. Porque esses conceitos, né, que a gente trabalha no Systemic, que o Hellinger trouxe, isso não é exatamente do Hellinger, mas ele fala um pouco sobre isso também. Mas eles desafiam um pouco essa nossa cultura de eu ser um indivíduo que comanda o movimento da minha vida. Né? Se eu quero, eu faço, eu quero, desejo, eu luto e mérito. Reivindico. E reivindico e faço estratégia, estudo e trabalho e vou conseguir. Vou conseguir. Vou conseguir. E a gente tá falando aqui um outro lugar, que é tipo, algumas coisas tu consegue. Outras não, e porque não são necessárias. E talvez nada disso porque tu quer. Consegues porque há um movimento que te coloca nesse lugar. E às vezes algumas coisas tu vai pegar, outras não. Mas como é que... Qual é esse lugar? Por exemplo, como é que fica a nossa responsabilidade pessoal a partir de um movimento de
aceitar o fluir da vida. Somos meros... É bem importante, né, João, que a gente deixe bem claro que essas orientações são orientações para adultos, né? Não são orientações para todas as pessoas, porque todas as pessoas, se a gente estivesse falando de todas as pessoas, nós estaríamos falando de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Não, nós estamos falando apenas de adulto. Uhum. Quando é que a gente vira um adulto? Cronologicamente. Aos Né? 45. Eu sempre digo que é aos 34. Entre 32 e 34, virou adulto. Até ali era um jovem adulto, cronologicamente falando. 34. Então, a gente está falando para as pessoas a partir dessa idade, 34 anos, 35 anos, que são pessoas que já tiveram um tempo de vida, já tiveram um tempo de vida suficiente para dar com os burros na água, muitas vezes, não drasticamente, mas nas pequenas vontades, nas pequenas reivindicações, nas exigências em relação à sua família, em relação ao mundo, à vida, à política e tudo mais. Então, são pessoas que já criaram um repertório de decepções, frustrações, e nem estou falando das grandes, estou falando das frustrações e decepções. Queria um iPhone 14, só que pôde comprar o 12. Isso, quer um iPhone 14, comprou um 12, quer uma viagem por ano Viaja a cada 2. e viaja a cada 2. Ou já gostaria de estar se relacionando com um grande, já ter achado seu grande amor e ainda está nos aplicativos de relacionamento. Então, pessoas que já experimentaram esse eu quero, eu posso, eu decidi, eu vou reivindicar e vou conseguir, e que já viram que não funciona bem assim, né? Então, para essas pessoas, então, que já tiveram essa experiência, que já colecionaram decepções, a orientação é: desse jeito não funciona, porque já viu. 34 anos de experiência. 34 anos de experiência. Já viu? Não funciona. Então, que tal a gente modular um pouco? Isso, que tal nos organizarmos, então, para experimentar uma nova possibilidade? Porque senão nós vamos ter 34, 44, 54, 64, 74 e estaremos fazendo a mesma receita, esperando usufruir de um sabor diferente. Uhum. Né? Se a gente faz a mesma sopa na mesma panela, com os mesmos temperos, todos os dias a gente vai ter a mesma sopa. E isso a gente gasta muito tempo nessa marra de que, não. É assim que é. Né? E aí isso a gente vai colecionando frustrações, decepções e vai neurotizando, porque isso é neurótico, né? Fazer igual e esperar um resultado diferente. Então, para essas pessoas que talvez estejam na frente, né, nos ouvindo, nos ouvindo de alguma forma e estejam dizendo, mas como faz? Faz diferente. Sai do piloto automático. Faz de outra forma, que é quase como se diante de uma decisão, diante de um impasse, diante de um dilema, a gente tem uma reação automática. Não deixa que o automatismo te tome. Recua um pouquinho, dá um passo para trás e diz para ti mesmo, diante disso, eu faria o quê? Eu faria assim. Ok, então eu vou fazer de uma outra forma. Vou fazer de uma outra maneira para ver qual vai ser o resultado. Porque isso também é bonito na vida. Experimentar. Perceber o que funciona. Sim. E tem
É tão interessante, né? Porque parece que a gente tem medo de assumir que estamos aqui experimentando e descobrindo o caminho, né? Uhum, Às vezes tem uma crença que vai ter um guru, vai ter um coach, vai ter um profissional, vai ter um pai, vai ter uma mãe, alguém que vai dizer o caminho é este, uhum, né? E, e a gente se retira dessa percepção de que estamos todos tentando descobrir o caminho que cada um uhum, deseja, não deseja aqui, né? uhum. Experienciar, viver, trilhar, blá, 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 blá. Anseia. Porque tem alguma coisa, né? Às vezes tenho um pouco de cuidado de falar de alma, porque às vezes confunde com coisa religiosa, Sim, mas alma nesse sentido daquilo mais profundo que te guia, mais sutil, mais mais sutil, profundo, mais ligado ao sutil, né? Isso, né? Mas tem algo, todos nós temos, né? Um lugar que anseia por certas experiências, né? Uhum, E o ansiar não é no sentido de se eu tenho, eu sou feliz, não é isso. Porque senão a gente entra de novo naquilo que a gente falou, eu desejo e vai ter que ter, não é isso. Mas tem certos elementos da vida que puxam curiosidades e nós queremos experimentar essas curiosidades, uhum, né? Não, algumas delas iremos, outras não. E às vezes a gente fica tão preso o que deve ser feito, ao que é planejado, aos que são os valores esperados, as expectativas e as projeções, que a gente nem deixa se experimentar neste lugar de alguém que está caminhando e descobrindo coisas uhum. pelo caminho, Sim. né? Que é o grande barato, É. né? Ou o grande desespero. Mas o desespero é um barato. Assim, um barato no sentido de, ai, tive uma experiência desesperadora. Sim. Né? Então, a gente tem tanto medo de sofrer que aí a gente não vive. É isso. Né? Então, assim, não. Entre sofrer e viver, eu prefiro nada. Uhum. Né? Aí eu fico no meio, fico num lugar, num vácuo. Eu não quero sofrer, mas é que sofrer também faz parte da experiência, Uhum. né? Também faz parte da experiência. E a gente tenta vários caminhos, ou se a gente experimentasse vários caminhos, isso seria interessante, mas a gente experimenta, na maioria das vezes, o mesmo caminho, porque a gente quer chegar em algum lugar. E esse caminho vai nos levar para algum lugar, provavelmente para o lugar que a gente quer ir. Mas é que todos os caminhos nos levarão para o Uhum. lugar que a gente quer ir. Só que alguns vão ser mais longos, outros vão ser mais doloridos, cansativos. A percepção aqui é nós nos darmos conta de que vai ser mais rápido, mais dolorido, mais cansativo, dependendo da nossa especificidade evolutiva, aquilo que a gente precisa experimentar. Uhum. Mas todos os caminhos vão nos levar. A frase que eu gosto de dizer é: todos os caminhos levam à porta do templo. O templo aí como esse lugar onde a gente vai saborear vai saborear Algum encontro, o talvez? amor, né, Uhum. numa forma mais interessante, ou a gente vai experienciar a completude, o completar-se, né? Todos os caminhos levam à porta do templo. Então, não importa muito por onde tu vás, mas ir sempre pelo mesmo lugar e ter o mesmo tipo de dor pode ser neurotizante e tu não experimentar uma outra possibilidade, que às Uhum. vezes é a possibilidade mais rápida, menos Uhum. dolorida, ou mais dolorida, mas mais rápida, ou mais rápida e, e por isso também mais dolorida, mas a gente vai chegar lá. Né? Então, tem algo viciante em nós,
Nós nos viciamos com atitudes, com procedimentos, com ações, né? Tu falou isso, me veio a imagem, né, de aquele que se parece ser, né, aqueles que se utilizam de algum meio para aplacar uma dor, né, Uhum, são aqueles que se viciam por substância química, enfim, afeto, uhum, drogas, trabalho, sim, qualquer coisa. E talvez perfeito. e é interessante, né? É isso que tu falou, né? Às vezes essa tentativa de controlar o próprio cenário é uma é uma resposta de medo também, né? Uhum, Obviamente. E daí isso que tu falou, achei muito legal, é um vício também, é vício. né? Vício de eu não me desgrudo disso que me dá 1% de segurança, porque eu prefiro esse 1% de segurança do que 99% de De possibilidades. possibilidades. Então a gente tem um monte de possibilidades à nossa frente, mas a gente opta por aquela que a gente sabe que é segura. Só que ela, a gente já tentou, ela vai frustrar, ela vai decepcionar, a gente vai entrar em, nossa, não funcionou. Não, não funcionou, porque a gente só repetiu. Uhum. É interessante, porque nessa tentativa de tu não ter sofrimento, isso é muito comum nos clientes que chegam na constelação e que se sentem, às vezes, presos na vida, né? Nessa tentativa de ter tanto controle sobre o ambiente, a pessoa passa a ter um sofrimento pelo controle, porque a vida dela não vai para lugar nenhum. Não vai? E ela sofre, mas ainda assim, esse Uhum. sofrimento não é o suficiente para ela largar a mão de controlar. Porque há uma. É tão interessante isso, como há uma fantasia que o controle irá nos salvar, Sim, né? sim. O controle. E não é E a verdade, né? pessoa não tem notícia disso, né? A É. pessoa tá, né? A gente sabe, a gente vê isso acontecer o tempo todo. A pessoa entra em contato contigo te pedindo um tipo de ajuda. Só que aí ela não te entrega o joystick, né? Ela faz, me ajuda aí, vamos ver. Faz uma mágica, querido. É. Faz uma mágica, vê se tu consegues. E isso é insanidade. Porque a pessoa está buscando uma solução, buscando ajuda, porque ela quer um desfecho diferente para alguma área da vida dela. Ela quer um pouco de conforto nesse desconforto existencial repetitivo que ela vem experimentando. E aí chega no momento em que ela se disponibiliza, as agendas coincidem, um trabalho se estrutura, a pessoa segura, puxa tudo para si e então é isso, gente. A única coisa que a gente tem a fazer é cordialmente, né, se for possível, quando é possível, dizer, ok, não, aqui eu me retiro, Uhum. né? Daqui eu me retiro porque eu não consigo ir para além disso. Ir para além disso significa fazer aquilo que essa criança Quer. quer, Uhum. né? E aí a gente ajuda esse adulto, porque quem nos procura são os adultos, a gente ajuda esse adulto, cronologicamente, a reforçar esse aprendizado de que pode tudo que quer, Uhum. né? E aí, então, a retirada estratégica é muito importante, né? Uma retirada estratégica, dizer, olha, só posso ir até aqui com você. E frustrar esse cliente, Uhum. às vezes, é o grande, O grande serviço, o né? grande serviço. Uhum. Deixar o cliente frustrado, né? Que ele sai meio desnorteado, ou ele sai sai desnorteado, ou cheio de razão, dizendo não fui bem atendido, né? Décio sempre ensina que é bom um cliente Sim. sair ali fora e dizer, Ih, eu acho que eu não fui bem atendido. Sim. Sabe, eu tava pensando esses dias, né? É melhor um cliente que. Essa frase, ninguém vai entender, mas enfim. Às vezes o terapeuta fez o melhor serviço quando ele sai mal falado do que quando ele sai bem falado.
Sim, às vezes a gente ajuda quando a gente aparentemente atrapalha. E Né? claro, falando isso com a Principalmente, responsabilidade que a gente tem com o nosso claro, trabalho, né? principalmente com as pessoas que estão viciadas em controlar. Né? Uhum, Então, quando a pessoa se desnorteia um pouco, quando ela se confunde um pouco, ela ganha um espaço dentro de si mesma para que algo se movimente diferente. uhum, Né? uhum. Porque se ela estiver o tempo todo no controle, ela está o tempo todo computando, aferindo, medindo, não tem espaço interno para uma mudança. Sim. O cenário interno fica muito ocupado e É, congestionado. né, eu vejo que muitas vezes, quando há essa frustração no serviço terapêutico, é porque o terapeuta acaba sendo o primeiro a não entrar no padrão do cliente. Uhum, Porque ele está tão sobrecarregado de resposta que o ambiente também se organiza, né? Família, amigos, blá, 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 e o pessoal começa trabalho, né? É uma coisa incrível isso. uhum, Né? Mas o ambiente se organiza para validar, de certa forma, aquelas posturas, né? E daí, às vezes, chega algum, falei terapeuta, mas às vezes pode ser um amigo mais lúcido, pode ser um pai que chega na hora certa, uma mãe que chega na hora certa, um irmão uhum, qualquer, né? uhum. Alguém que chega e fala assim, ó, querido, presta atenção, tem alguma coisa aí que não tá batendo, né? Porque o resultado, é como tu falou, depois de 40 anos, 30 anos, 35 anos praticando aquilo ali e tu percebe que a única coisa que permanece é a frustração com o teu movimento, porque os resultados não mudam, algo tem que ser revisto. Não, algo precisa ser revisto. E o que precisa ser revisto pode ser, assim, só a decisão de fazer diferente do que sempre faz. Então, se está acostumado a sentar do lado direito, esquerdo da poltrona, senta do lado direito da poltrona. Sai da zona de conforto, funciona diferente para ver o resultado. Hum, Né? Muda o caminho, muda o trajeto. Isso é mudar o caminho, não ir sempre pelo mesmo caminho, é uma dica de desestresse, né? De tirar o estresse do nosso cenário. e Né? tem, e Ver tem, novas paisagens. Aí a gente volta para aham, o caminho de Santiago. Por isso que o caminho ele é tão transformador e curador, porque é o novo o tempo todo. uhum, A gente sai do conforto do conhecido. uhum. E isso dá um, e nessa confusão abre espaço para novas percepções, para novas, para transformações mesmo. Eu tava pensando, né, que trazendo a frase que a gente falou no começo, né, quando eu começo a olhar para esse fluir da vida que está para fora do meu desejo infantil, eu começo a Uhum, perceber, isso altera querendo eu ou não, tem algo que altera. Eu aprender a fluir com a vida, cada movimento que ela me traz é uma oportunidade de eu sair do meu padrão. Porque é como uhum, se eu tomasse uma informação que vem de fora e embarcasse nela, que não nasceu dentro, né? Então, para quando a gente se sente estacionado em alguma situação, sem dificuldade, o fluir é uma ferramenta, porque ela sim. te convida a sair do teu controle habitual e Uhum. começar a dançar com alguma coisa que vem de fora, né? E claro, tu vai ter que se adaptar, porque aquela coisa que vem de fora não tá só conversando contigo, tá conversando com, Tá conversando com uma galera, com uma galera? né? Sim. Uhum. Então, é interessante, porque eu acho que às vezes esse é o medo, né? Justamente de topar o fluir, né? Porque ele nos tira, obviamente, é mais óbvio que, sei lá, ele nos tira do controle, né? Uhum. Tu, na verdade, cede o teu controle a algo, né? É algo muito maior do que tu. Então, isso também é amedrontador, né? Sim, Porque muito. tu fala assim, tá, então vou me entregar. Mas só que eu vou me entregar para a imensidão, né? Não é Aquele me, oceano é, azul sem né? costa, sem nada, né? Tem nada, né? Para aquilo que é tão, tão desconhecido. E isso faz mesmo com que nós automaticamente sintamos
o medo disso que eu não conheço, que nós não conhecemos. Mas um adulto razoavelmente saudável pode fazer isso. Não precisa ser um adulto totalmente saudável ou muito saudável. Razoavelmente saudável pode fazer isso, né? Algumas pessoas não podem fazer isso porque vão ter, antes de estarem habilitadas para fazer isso, talvez precisem de algo mais processual, né? que os fortaleça. Mas a maioria de nós tem condições de fazer isso. No trabalho de trauma, né, a gente falou, meus professores falam muito isso, a gente reconhece muito isso, né? Se não importa o quão difícil foi a nossa história, se estamos vivos é porque tem uma parte nossa que é bem saudável e deu conta. Né? Perfeito. Então, nessas horas a gente tem que se conectar com o nosso, às vezes o nosso 1% saudável. Mas ele começa a puxar um fiozinho que puxa os outros 99 ali pra ilhazinha da saúde também, né? E imagino eu, né? Muito caminho pela frente ainda, mas imagino eu que esse é o caminho que a gente tá fazendo em vida, né? Estamos com 35, com 40, 45, 50, ter sempre algo movimentando, indo em alguma direção, né? Então... Sim. Essa é a orientação, esse é o convite. A vida faz esse convite o tempo todo. A vida não é linear e nem é planejável. Ela é fluida, ela é movimentada, ela é movimento, ela é sobe e desce. A velocidade dessa subida e dessa descida também é diferente a cada subida, a cada descida. E esse é o convite que a gente está recebendo o tempo todo. O convite para abrir-se aos convites. Então, há um convite maior para que a gente se abra a essa infinita possibilidade de convites que há aí. E tu acha que é mais leve controlar ou fluir? Aceitar os convites ou fazer o... É mais leve, o fluir é mais leve quando a gente aprende a abrir mão do controle, né? Tu falou fluir ou controlar. Ou controlar. Então. Controlar nunca é leve, né? Controlar nunca é leve. Controlar sempre traz uma contração para o nosso corpo, para nossa emoção, para nossa mente. Sempre. Né? Acho que a gente já tá... Já viu algum coordenador de escola, algum supervisor... com o cabelinho no lugar? Não, a gente... Né, tá sempre... Estamos sempre na correria, porque controlar nunca é fácil. Pois é, eu tava falando, me veio uma imagem assim, né, de a nossa ânsia por controlar. É meio filosófico demais, mas vamos lá. O controlar é meio se querer se colocar no lugar dessa energia do todo que é a vida. E talvez a gente... controlar é querer ficar no lugar de Deus? É isso. Vamos falar de Deus. E assim. A gente não tem constituição para isso. Talvez não por tem. Isso que é tão pesado, né? Claro. Tu tem que ir pro teu nível máximo de potência. De energia, né? E ainda assim não dá conta. E o corpo, obviamente, o corpo, a mente, tudo vai sentir, né? Porque nós somos grandes invejosos de Deus, né? A gente gostaria muito de tomar o lugar do Todo-Poderoso e falar, ei, vamos aqui, ó. Descansa aí um pouquinho que eu cuido do negócio. Deixa comigo que eu resolvo. Né? Isso não é possível porque a nossa visão é muito limitada. Né? A gente não tem a gente não tem o conjunto inteiro de causas e efeitos para trás e de causas e efeitos para frente. A vida, ou Deus, se a gente quiser falar, tem. A vida sabe qual foi a causa desse efeito e sabe quando esse efeito virou causa para o próximo efeito que vira causa para o próximo efeito. Ela sabe para trás e ela sabe para frente.
Ela sabe o que essa causa agora, qual é o efeito que essa causa agora vai ter ali na frente, depois de ter virado causa e efeito várias vezes. Né? Então, nós somos Legal essa imagem. essa imagem é legal, porque nós somos uma lesminha no meio de uma sala, dizendo, olha, já vi o mundo inteiro é essa sala. Geralmente aos 14 anos de idade, né? O mundo inteiro é isso aqui, né? E aí um humano, por exemplo, em pé na mesma sala, vê que tem essa sala, a outra sala, a outra Cozinha, sala, tá, a né? cozinha, né? E é mais ou menos assim que acontece com a vida ou com Deus, se a gente quiser falar em Deus. A vida vê tudo, vê todo o cenário. Não vê parte do cenário e acha que aquilo é É o tudo. todo. Uhum. Né? Então, mas a gente gostaria de ter essa possibilidade, essa habilidade. Não temos. Ainda não, porque a nossa visão é muito limitada e Não cabe. não cabe. Não é para nós. Podemos desejar, mas não, Não cabe. não cabe. Então, querer não é poder. Para compartilhar, que eu acho que a gente já está encerrando também, mas para Uhum. compartilhar, né? A gente estava conversando no início sobre o caminho de Santiago e tu já tinha falado isso lá nos nossos encontros lá atrás, que a gente está caminhando contigo, o grupo que vai está caminhando contigo lá desde janeiro ou Desde fevereiro. janeiro, né? De janeiro para cá, a gente fez 2 encontros todos Aí os vamos meses. trabalhando, Isso. né? Já preparando também o campo da nossa experiência lá e tal. Uhum. E eu me lembro que lá no começo já falou assim, né? Eu sou um turista, eu não sou um peregrino. Eu estou Sim. me tornando, talvez, depois daqui a 40 dias que eu caminhar, eu vou Isso. começar a ser um peregrino. Isso. No começo vai querer ser Mas mais no turista do que começo, peregrino. Eu queria roupas para sair, eu queria Isso. perfume, Sim. queria levar meu computador, queria papapá. Gente, fiquei pensando. Hoje eu pensei nisso. Falei, cara, levar um computador implica em levar um carregador. Levar um computador e um carregador implica em levar uma bolsinha para colocar. Gente, isso é insano. Mouse HD, os Isso. cabos de conexão. Enfim. Aí eu me lembro que um dia tu falando lá que assim, as pessoas vão pro caminho e em determinado momento a mochila se torna um peso, mesmo quando ela tá no mínimo, porque aquilo ali vai, né, com o teu movimento aquilo vai tal. Uhum. Aí tu falou, o que mais é comum acontecer no caminho é que as pessoas começam a abrir a mochila e começam a tirar até os pacotinhos de bala de dentro. Uhum. E vão deixando só o essencial. Uhum. Aí eu tava falando comigo, eita, Eu... fonoaudióloga, eu vou contratar, pessoal, calma. Eu tava conversando contigo e daí eu me dei conta, assim, ó, que eu acho que eu já comecei a fazer o caminho faz um tempo que eu comecei a tirar as coisas da minha mochila imaginária, né? Uhum. Do que eu queria Sim. fazer lá. Já tirou o computador, já tirou. Já tirei Barcelona, já tirei a tirou. viagem não sei aonde, já tirei. Isso. E é interessante, né? Porque talvez esse já seja uma parte do aprendizado, né? Uhum. Quando tu fala, né? Se entregar pro movimento, né? Tem uma coisa bem específica que a gente tá indo fazer lá, né? E Uhum. a mente já quer É. ramificar em Isso, a 40 mente experiências. a mente quer ramificar em 40 experiências e a nossa consciência infantil quer porque quer dar conta, dar jeito naquilo ali. Uhum. E não é possível. Não é possível porque a gente vai se machucar e o corpo vai sofrer. Uhum. A gente se machuca. Não tem como não se machucar quando a gente faz quando a gente faz desse jeito, né? Pois é. Aprendizados. Aprendizados. É isso, Eva, por hoje? É isso mesmo. Okay. Obrigada, assista, curta, comente, compartilhe. Toca o sininho. Toca o sininho. Siga a gente no Instagram. E Isso. acredito que semana que vem a gente vai ter ainda mais um encontro antes de irmos para o nosso caminho. Para a né? nossa jornada. No Instagram, o João é... joão.januario.neto. E eu sou Eva Torres Floripa. Uhum. Okay? Isso. Estamos à disposição. Obrigada, João. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Eva. Obrigado, Marcelo.